do livro de Deuteronômio, irmãos. Nós vamos abrir Deuteronômio capítulo 4, por favor. Nós vamos ler do verso 44 até o capítulo 5, verso 5. O 44, capítulo 4, verso 44, até o capítulo 5, verso 5. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. São estes os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Além do Jordão, no vale defronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram ao saírem do Egito. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bassã, dos reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, do lado do nascimento do sol. Desde Aroé, que está à borda do vale de Arnon, até o monte Sion, que é Hermon, e toda a Arabá, além do Jordão, do lado oriental, até o mar da Arabá, pelas faldas de Pisga. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos, que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco, no monte do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo do Trino Deus, procede do Pai e do Filho. Rogamos que o Senhor nos ajude quando abrimos a Tua palavra santa e perfeita, a fim de podermos contemplar a glória do Evangelho de Cristo na antiga aliança. Ajuda-nos, Senhor Deus, a fim de andarmos em submissão à Tua voz e recebermos a Tua palavra como recebermos a pregação da palavra como palavra de Deus. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Normalmente, principalmente no tempo em que vivemos, na época, na nossa geração, e dentro dos meios e da teologia vigente da nossa época, principalmente de uma teologia antipactual, que nega a ideia de que o que unifica as Escrituras é o pacto. Nesse meio, comumente, a vida cristã, ela é pautada por aquilo que se chama a lei do amor. Então, a salvação e a redenção, ela liberta o homem do pecado, mas o modo de vida, ou como eles devem proceder, como eles devem viver, isso, muitos vão dizer, é o Espírito que vai nos guiar, é o Espírito que vai nos conduzir nesse caminho. E então, de modo claro, esses tentam dissociar a palavra da própria obra do Espírito Santo, que é algo estranho também na revelação bíblica. Porque, por exemplo, quando você vê na narrativa da descida do Espírito Santo sobre a igreja no livro de Atos, você vai encontrar que uma das marcas inequívocas dessa obra era que eles viviam em comunhão na doutrina dos apóstolos. Isto é, eles foram levados à doutrina dos apóstolos, ao conhecimento da palavra, ao conhecimento da lei, ao entendimento da verdade. O Espírito os conduzia ao conhecimento.
Então eles não eram guiados no sentido pelo Espírito à parte da palavra, pelo Espírito na palavra, como sempre foi, e agora na nova aliança também o é. Depois de ter cumprido toda a obra, assim o Espírito vem sobre a igreja, como está lá em Atos capítulo 2. Por isso, quando nós falamos na obra de libertação, de restauração, não é? Quando Deus nos liberta, isso por si só tem um peso claro de ordem e de submissão. Porque quando Deus nos tira da escravidão, ou como fez com Israel, Ele está se revelando ao seu povo. Ou você acha, por exemplo, que quando Deus criou o mundo, e entenda isso, quando Ele cria o mundo, o fato dele criar o mundo tem implicações éticas sobre o mundo, a ponto de Deus condenar os homens que podem conhecer a sua divindade pelas coisas que foram feitas e não fazem, adoram a criatura no lugar do Criador. O que é que acontece? Deus os pune, porque o fato dele criar traz implicações éticas e morais. O ato de Deus recriar não seria diferente. Se o ato de criar traz conceitos éticos e morais e que vão ser suficientes para condenar o mundo ao inferno, caso ele não se arrependa dos seus pecados, como não seria? Por que seria diferente quando Deus recria o mundo por meio da obra da redenção? Então, quando nós falamos nessa obra redentora, não é? Deus nos livra do pecado, da condenação, Ele vai nos dizer, por meio da sua própria natureza, do seu ser, o que nós devemos ser e como devemos viver. Gosto muito das palavras de Abráquel, que diz: se Deus não for legislador, Ele deixa de ser Deus. E se o homem não estiver debaixo de leis, ele não é homem, ele é Deus. É da natureza do homem estar debaixo de leis, e é da natureza de Deus legislar. Quando Ele cria, Ele estabelece leis. Quando Ele recria, Ele estabelece leis. Por isso que a narrativa é interessante, porque você vai entender que o capítulo 1 a 4 de Deuteronômio, ele é uma unidade. Não é? Aqui é a primeira parte introdutória, que ele está recontando a história da saída do Egito e especialmente o período que eles chegam ali, perto do rio Jordão, para atravessar e tomar a posse da terra prometida. Se você voltar comigo, por favor, o capítulo 1 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio 1, verso 1 em diante, diz assim o texto: são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Hazerote e Dizaabe, jornada de 11 dias a desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles, depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe. Encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo, veja, verso 1 a 5, agora volte comigo, por favor, para o capítulo 4, não é? No finalzinho do capítulo 4, agora, do verso 44, a seção que nós lemos por final, e veja se não é quase uma repetição daquilo que está no início do capítulo 1. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. São estes os testemunhos, os estatutos e os juízes que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Além do Jordão, no vale defronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus que habitavam em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram ao saírem do Egito e tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Baçã, dos reis de amorreus, dos amorreus que estavam além do Jordão, do lado do nascimento do sol, desde Aroé, que está à borda do vale de Arnon, até o monte Sião, que é Hermon,
e toda a Arabá, além do Jordão, do lado oriental até o mar da Arabá, pelas faldas de Pisga. Você entende? Há uma quase que a repetição do que inicia em Deuteronômio 1, termina o capítulo 4. É como se fosse um envelope, não é? E esse envelope, ele funciona assim, para que fique claro na mente do leitor, não é? Que o Deus que liberta o povo é o Deus que estabelece a lei. Porque logo na sequência, no capítulo 5, no verso 6 em diante, ele passa a dizer como eles devem viver. Entenda, ele vai dizer, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mar de escultura. No mesmo capítulo 5, você vai encontrar no verso 6, 7 em diante, os 10 mandamentos sendo entregues de novo a Israel. Ora, isso tudo é para que fique claro que a obra da redenção, que já foi, esse texto, essas histórias todas já foram expostas no capítulo 1, quando expomos o capítulo 1 no início da nossa jornada em Deuteronômio, que não será necessário repetir as mesmas informações, mas agora a intenção dessa estrutura é mostrar claramente que o Deus que liberta o povo é o Deus que lhe dá a lei, que vai legislar, e ele tem razões para isso. E ele tem razões para isso. Ele tira o seu povo das garras dos inimigos, destrói os inimigos, liberta o povo. Esse Deus que tira o inimigo, que destrói o perverso, que destrói aqueles que se levantam contra o seu povo, esse Deus é o Deus que diz ao seu povo, é assim que vocês devem viver. É dessa maneira que vocês devem proceder. Mas o que importa também, nesse contexto da primeira e última sessão do capítulo 4, é você entender que a salvação é pela graça. Deus destrói os inimigos de Israel. Deus destrói os seus inimigos e depois entrega a eles a lei. Não podemos pensar como os que negam mesmo a ideia de que que na antiga aliança havia um padrão que não pode mais ser continuado na nova aliança, é porque esses leem mal a antiga aliança. Eles leem o Antigo Testamento como se o Antigo Testamento ensinasse que a salvação era pela obediência da lei e que no Novo Testamento a salvação é pela graça. E nós então olhamos para o texto como esse, onde o início, o que antecede a narrativa da lei é a narrativa da libertação, Deus destruindo os inimigos. Deus então, quando destrói os inimigos, ele põe o seu povo em liberdade, e o seu povo não é liberto porque é perfeito, o seu povo não é liberto porque nunca cometeu pecado, o seu povo não é liberto porque cumpriu toda a lei, o seu povo é liberto porque Deus foi misericordioso para com eles e os amou. E nós vamos aprender no decorrer da revelação que o seu filho, o segundo Adão, o verdadeiro Israel, cumpriu toda a lei no lugar deles e a condenação que era sobre nós caiu sobre eles. Por isso, então, eles foram libertos da condenação. Nós não somos salvos porque precisamos cumprir perfeitamente a lei, ou porque Israel foi salvo porque foi perfeito, obediente. A história de Israel está para nos ensinar que eles não foram obedientes perfeitamente. Eles foram salvos porque Deus os amou e teve misericórdia deles. Mas isso não depõe contra a ideia de que agora eles devem viver como eles desejam viver. Agora o Senhor vai entregar a eles a lei, e é exatamente assim que esse povo deve andar. Então o capítulo 4 encerra como começa o capítulo 1, para exatamente concluir uma etapa do texto de Deuteronômio. Porque a partir do capítulo 5 começa a entrega da lei.
Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos expor hoje, até o verso 5. Se Deus permitir, no próximo domingo, vamos expor apenas o verso 6. E então, a partir do outro domingo, nós vamos expor mandamento por mandamento na sequência, como a lei ordena, como o texto foi estabelecido. Então, até o verso 5, especificamente, nós temos, então, aqui não apenas a conclusão de uma sessão, mas, ao mesmo tempo, a introdução da segunda sessão do livro de Deuteronômio. Porque do capítulo 5 até o capítulo 26, nós vamos ter a lei, que é a estrutura do pacto. Depois do 26, você vai ter as bênçãos e as maldições decorrentes da obediência ou não do pacto. Então nós vamos ter uma estrutura em Deuteronômio como se fosse exatamente um livro de aliança, onde você tem o prólogo, onde você tem quem é Deus e quem é que está chamando vocês, quem está tirando vocês da morte, quem está destruindo os seus inimigos. Então, quando ele graciosamente liberta, soberanamente arranca esse povo da destruição, esse Deus estipula as regras desse relacionamento. Ele diz como eles devem viver e quais as consequências de não obedecer e quais as consequências de obedecer. E as promessas decorrentes disso. Então o livro de Deuteronômio, você vai perceber como um grande livro, é uma estrutura pactual. Só um detalhe, uma curiosidade, se eu posso chamar assim. Essa tese defendida por um teólogo que nem todo mundo gosta, mas eu particularmente gosto muito, Meredith Kline, que é do seminário de Westminster da Califórnia. Né? Tem algumas dificuldades com ele em algumas áreas, mas especificamente ele é muito bom. Nessa área do Antigo Testamento ele é muito bom. Então havia, até ele começar a estudar esse assunto, havia uma tese muito ruim sobre Deuteronômio. Que Deuteronômio, na realidade, não pertencia à autoria mosaica. Que Deuteronômio, na realidade, foi escrito pelo mesmo autor que escreveu Reis. Porque Israel perdeu a terra prometida, então eles tinham que explicar como que a terra foi perdida. E em Deuteronômio há uma promessa muito clara, claramente. Se vocês não guardarem o mandamento, eu vou espalhar vocês sobre as nações. Então o que eles diziam? O livro de Deuteronômio não pode ter sido escrito por Moisés, porque fala já daquilo que acontece na Babilônia. Então qual o pressuposto? Deus não pode falar antes de acontecer. Eles pressupõem que Deus não é soberano e que Deus não pode falar antes de acontecer. Então o livro de Deuteronômio passou por um período de sequidão. Muita gente tem dificuldade de analisá-lo. Quando eu vou buscar, por exemplo, na internet sermões sobre Deuteronômio, são raríssimos. É impressionante isso. Aí você vai, e o que é que Meredith Kline fez? Ele descobriu a estrutura do suzerano e vassalo, que é a estrutura pactual, e disse que exatamente no período dos hititas, que é do período próximo exatamente do período em que o Israel estava saindo do cativeiro egípcio, e ele diz assim, a estrutura pactual dos hititas é a mesma estrutura do livro de Deuteronômio. Por isso o livro de Deuteronômio foi escrito nessa época, porque ele mantém uma estrutura do pacto, onde você tem um soberano que liberta, que é o suzerano e os vassalos. Você tem um suzerano e você tem os servos. E ele liberta esse povo, e esse povo se submete ao seu governo. Ele diz, essa estrutura é do período específico do livro de Deuteronômio. E aí é interessante que essa foi uma retomada muito interessante para que Deuteronômio voltasse ao centro do entendimento da unidade do Pentateuco, sendo o Deuteronômio escrito, sem dúvida alguma, por Moisés. E o que ele fala acerca do futuro, é porque Deus fala antes de acontecer. Essa é a marca de Deus. É isso que Isaías diz. Ele planeja e ele executa. Ele fala e ele faz acontecer. Ele é Senhor, ele é soberano. Dessa forma, o capítulo 4 encerra exatamente revelando o poder desse soberano, o Senhor, Criador dos céus e da terra, que agora poderosamente liberta o povo do cativeiro e passa agora a entregar a lei a eles. Aí vem o capítulo 5, por favor, a primeira parte do capítulo 5.
Então, veja como começa a narrativa do capítulo 5, irmãos, quando diz assim: chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. Que coisa interessante. O Deus que liberta o povo agora diz assim: chamou Moisés a todo Israel. Entenda aqui, todo Israel. Todo comentarista, quando vai lidar com esse texto, tenta dizer, não, todo Israel, porque era todo Israel mesmo. Ele certamente não era todo Israel no sentido da multidão de pessoas que estavam ali. Porque você vai lembrar muito bem que quando Deus fala em livro de Êxodo, Deus fala o seguinte a Moisés e a Arão: fale a todo Israel o que eu vou fazer para libertá-los do Egito. Aí o texto diz na sequência: chamou Moisés os anciãos e falou com eles. Entende? O que ele fala com quem? Com aqueles que representam. Tem o ancião da tribo, o ancião de uma clã específica, e eles chamavam os anciãos de cada um deles. Falavam a eles e eles falavam aos seus. Então entenda aqui, quando ele diz, chamou Moisés a todo Israel, não imagine que estava toda aquela multidão de gente e Moisés falando. Ele chamou os anciãos de cada uma das tribos, de cada clã, e vieram à presença dele, e ele então fala com eles acerca da lei do Senhor. Interessante, quando termina o capítulo 4 descrevendo Deus destruindo os inimigos, começa Moisés chamando todo Israel e dizendo: essa é a lei de Deus. Esses são os estatutos, os mandamentos do Senhor. Essa é a vontade do Senhor. Agora que coisa impressionante. A lei de Deus, irmãos, ela é de fato para todos. Ela não vai ser para o mais rico e não para o mais pobre, ou só para o mais pobre e não para o mais rico. A lei de Deus, ela é para todos. Todos serão julgados por essa lei. Nós não podemos escapar desse princípio. Mas não apenas o Israel que é liberto, as nações do mundo serão julgadas por essa lei. Se não, veja, no próprio capítulo 5, no verso 6, que é o texto que nós vamos expor no próximo domingo, se o Senhor nos permitir, ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Veja a primeira parte: eu sou o Senhor. Então ele dá, são três argumentos: o Senhor, teu Deus e libertador. Então ele vai dar três razões para que Israel obedeça a lei. Eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou o teu libertador. Mas veja, ele é Senhor. E o Senhor aqui é soberano. Ele é aquele que governa tudo e todos. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele governa os povos das terras e das nações. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Então não apenas Israel será julgado por essa lei, como todas as nações da terra, porque Deus é o Senhor. Porque Deus é o Senhor. E todas as nações serão julgadas por sua lei. É interessante que essa é uma marca do ímpio. Você vai perceber isso categoricamente na revelação bíblica. Ele quer sacudir as algemas. Lembra lá do Salmo 2? Quando eles se amotinam contra o ungido de Deus. E o texto diz, eles então sacodem as algemas. Eles querem se libertar das estruturas que Deus estabeleceu. É a tentativa da sociedade de dizer, nós queremos nos livrar da estrutura judaico-cristã, porque existe um outro sistema de governo, de filosofia, de sociedade. Eles querem abandonar as estruturas que o próprio Deus estabeleceu para o mundo.
E eles criam a sua própria norma. E eles criam o seu próprio sistema de governo. Eles criam a sua própria maneira de ver o mundo. Só que eles não vão ser julgados pelas leis que eles criaram. Eles vão ser julgados pelas algemas que eles sacudiram e jogaram fora. Diz o Senhor, essa palavra do Senhor é tão clara, chamou Moisés a todo Israel e disse: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. E aqui vem um ponto importante. Escutem o que eu passo a dizer. A palavra, o verbo hebraico ouvir, é o mesmo verbo para obedecer. Mesmo verbo. Né? Então, a nossa própria língua usa essa estrutura. Alguém diz assim: esse menino é mal ouvido. Não tem essa linguagem no nosso meio? Esse menino é mal ouvido. Não é? Quer dizer, ele é desobediente. Ele é desobediente. É a mesma linguagem, a mesma coisa na língua hebraica. Quando ele diz: escutem o que eu tenho para dizer, isto é, obedeçam a minha palavra. Tanto é que o ouvir não é simplesmente você se tornar apto a escutar alguma coisa. Até porque uma das marcas do ídolo é que eles têm ouvidos e não podem ouvir. É interessante que essa é a marca de Deus, que ele ouve o seu povo. E o povo que era adorador de ídolos e, consequentemente, não podiam ouvir, ele agora os torna capazes de ouvir. Eles passam a ouvir o que eles não podiam ouvir. E esse ato de ouvir, entende? A capacidade de escutar não é simplesmente uma questão mecânica, porque diz respeito ao coração, porque vai redundar em prática. Veja o texto comigo, na sequência. Ouvir, diz assim: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos. Que coisa interessante. Para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. A palavra ouvido não é a mesma palavra para escutar. É uma outra palavra, mas ouvir e obedecer são sinônimos. Mas ele usa aqui o órgão, não é? Ele diz assim, perceba, vocês, a audição, não é? Esse aspecto da nossa capacidade de ouvir, ele diz: vocês escutem com seus ouvidos. Porque eu falo aos seus ouvidos. E aqui é interessante, irmãos, porque aos seus ouvidos. Há um tema que se desenrola nesses versos que me parece bem interessante, que é a coisa da particularidade. É o que Deus fala, é o que Cristo fez, por exemplo, com os seus discípulos, quando ele, no monte, ensinava a todos e reservadamente falava aos ouvidos dos seus discípulos. Aqui o Senhor fala ao ouvido do seu povo. O seu povo que dá ouvidos à sua voz. Ao seu povo que atenta aos seus ensinamentos. Ele fala particularmente com eles. E é importante também entender esse particular aqui, veja, porque na sequência vai haver um pouco de confusão até mesmo entre os intérpretes quanto a quem ele se refere aqui. No verso 2, acompanhe comigo. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. E aqui, Horebe faz sentido ao Monte Sinai, tá certo? A região, porque seria a mesma cadeia de montanha próxima da outra, diz a história. Então, Horebe e Sinai. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Aqui é interessante porque aqui começa uma discussão sem fim. Então, deixa eu tentar amarrar a ideia logo, para os irmãos entenderem o que está acontecendo aqui. De um lado, alguns vão defender a seguinte teoria, a seguinte interpretação para esse texto. Que o pacto que Deus faz aqui com eles não é o mesmo pacto que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó.
Aqui é o pacto da graça, não é? Lá com Abraão, Isaac e Jacó é o pacto da graça, aqui é o outro pacto, pacto mosaico, que não é o mesmo pacto, é outro pacto, uns vão dizer. O problema com esse argumento, irmãos, é você imaginar que o que ele está ensinando aqui é que agora Deus está falando com eles coisas que ele não tinha falado com eles ainda, e que o que Deus falou com eles é totalmente distinto do que ele está falando com eles aqui. Então, o que eles estão ouvindo aqui não tem nada a ver com o que foi falado atrás. Eu não faço com eles, eu faço com vocês esse pacto. Aqui são duas coisas importantes. Primeiro, quando Deus usa esse tipo de linguagem, e aqui é importante frisar, o que está sendo posto aqui não é que o pacto que ele fez com os pais é diferente do pacto que ele fez com eles. A diferença aqui diz respeito ao grau de informação e de conhecimento que eles passam a ter, que os seus pais não tinham. Nós vamos falar isso já já, à luz de outros textos da Escritura. Mas em segundo lugar também, quem são os pais aqui? Essa é uma boa pergunta. Quem são os pais? Primeiro, veja a ideia. Eu falei aos ouvidos, então, particularmente eu falei com vocês. Aí agora ele diz, não falei, não é com os vossos pais, mas convosco. Mas na sequência do texto, veja, por favor, no verso 3 ainda. Hoje aqui estamos vivos, entenda? E sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Então, aqui há um contraponto importante. Os vivos aqui se contrapõem aos que morreram no caminho. Então, os pais aqui não são necessariamente Abraão, Isaac e Jacó, necessariamente, mas aos pais no Monte Sinai. O pacto foi feito ali. Até porque ele faz menção a Horebe no verso anterior. Consequentemente, o que parece que fica claro é que o que ele está ensinando é que ele fez com eles e com vocês também. Essa é mais ou menos a ideia do texto. Eu fiz com eles e com vocês também, os que agora estão vivos, não os que morreram. O pacto é exatamente o mesmo. Mas o que é que acontece? E por que a diferença é pontuada aqui? Porque lá eles esperavam. Aqui eles estão vendo a concretização da promessa. Você imagina o que está sendo dito aqui? Calvino, nesse particular, ele tem eu penso que a interpretação dele é muito mais útil para nós do que qualquer um dos outros comentaristas que eu pude ler. Calvino diz assim, Cristo usa esse mesmo argumento com seus discípulos. Ele diz, e aí eu quero convidá-los a abrir, Mateus 13:16, por favor. Mateus 13:16. O texto diz assim, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Vocês estão vendo o que eles não viram. Muitos desejavam ver o que vocês estão vendo. O grande ponto aqui não é necessariamente, veja, a diferença do pacto que ele fez com eles no Sinai e com o que ele está fazendo com eles agora. A diferença aqui é em grau. Eles estão vendo o que lhes foi apenas prometido. Interessante, em Lucas capítulo 10, verso 23, ainda, por favor. Lucas capítulo 10, versículo 23. Lucas capítulo 10, verso 23. Só um momento, por favor, irmãos. Verso 23, diz assim a palavra de Deus. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente,
Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Por acaso o pacto que Deus fez com os profetas é diferente do pacto que fez com eles? Eles viram o que lhes foi prometido. Eles ouviram e agora eles podem ver. Isso traz um peso muito maior para o texto agora. Porque se essa é a preocupação, veja, eu falei aos seus ouvidos. Assim como fiz com eles, eu faço convosco. Mas agora o grau é, vocês estão vendo algo que eles não viram. Nós estamos vivos e eles morreram e não viram. O grande ponto aqui é que nesse momento da revelação bíblica, o Senhor diz, isso implica que vocês devem fazer o que vocês ouviram e aprenderam. Daí, o capítulo, por favor, voltando para o nosso texto de Deuteronômio, especificamente o início, né, quando ele lida com a declaração acerca de como eles devem se comportar diante daquilo que estão ouvindo. Capítulo 5, diz assim um texto, verso 1. Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprides. Aqui vocês estão ouvindo, vocês estão aprendendo para quê? Para cumprir, para praticar. Essa é a marca. Veja, a marca não é só porque vocês escutam, é porque vocês escutam e praticam. Não é porque vocês apenas dominicalmente assentam para ouvir, mas se levantam para andar longe do caminho do Senhor. Ele fala conosco e diz, agora eu falo convosco para que... Eu falo com vocês para que vocês pratiquem o que vocês estão escutando. Eu digo, eu creio no Senhor, eu fui liberto por Ele. Quais são as marcas dessa libertação na minha vida? O que é que tem mudado na minha vida quando eu digo que fui liberto pelo Senhor da morte e do pecado? Você entende? A minha obediência não me salva, mas ela é uma marca visível da obra que aconteceu internamente em mim. A santificação não é a causa da minha predestinação, mas a minha predestinação, ela tem uma marca visível, a santificação. E com isso, maior peso. Qual o peso? Porque agora eles estão vendo o que apenas os seus pais ouviram falar. É por isso, então, que eu queria que você fosse comigo no livro de Hebreus. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Você vai perceber que no capítulo 1, especificamente, ele vai tratar sobre Jesus Cristo como sendo superior, é a revelação superior acerca de Deus ao mundo, não é? Ele é o nosso Redentor e Salvador, como a Escritura muito bem descreve. Ele vai dizer, e eu quero que você acompanhe comigo, verso 5 em diante, ele diz, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei,
E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos fez ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com um óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste? Também qual mantos enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço, a favor dos quais hão de herdar a salvação? E aqui você vai perceber, né? E perceba no capítulo 2, quando ele continua com base nessa informação anterior. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Perceba, agora nós temos maior revelação, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Preste atenção. Como escaparemos nós? Nós que estamos depois do cumprimento de toda essa verdade. Depois de Cristo ter vindo, obedecido toda a lei, morrido, sepultado, ao terceiro dia ressurreto dentre os mortos. O Espírito veio à igreja, habita em nós. E preste atenção nisso. O cativeiro é a libertação e o Monte Sinai é a descrição mais perfeita da obra da redenção. Eric Alexander, um teólogo escocês, disse certa vez algo que me impressionou. Eu nunca tinha notado essa relação. Ele disse: o cordeiro foi morto, Israel foi liberto do cativeiro. Eles andaram alguns dias pelo deserto, até chegar no Monte Sinai, onde Deus entrega a lei ao povo. Ele diz: Cristo foi morto na Páscoa para a libertação da escravidão de todos aqueles que pertencem a Ele. E depois de ressurreto, Ele foi elevado aos céus. E o Espírito vem, e no dia que Ele vem sobre o monte, diz o texto, e raios, relâmpagos. Eric Alexander diz: era a descrição do Sinai. Mas ele diz, lá no Sinai, ele entregou a lei em pedras. No Pentecostes, ele escreveu a lei no nosso coração. Essa é a promessa da vinda do Espírito. Quando ele vier, Ele escreverá a lei no nosso coração. Podemos dizer que não foi um pacto como o pacto feito com os nossos pais, mas é o mesmo pacto, só que agora nós contemplamos coisas gloriosas. E ainda maior é a nossa responsabilidade. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como nós escaparemos, irmãos, se maior revelação
nos foi dada. Se maior conhecimento nós temos, e nós não amamos a lei de Deus. O Senhor diz na sequência do texto, por favor, verso 4, face a face falou com o Senhor, falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo e não subiste ao monte. E aqui está o mediador da aliança. Aqui está a figura de Cristo, por meio de quem Deus fala. Hebreus 1 diz, ele fala de muitas maneiras e muitas maneiras, hoje pelo Filho. Esse é o mediador, esse é aquele por quem Deus fala. Essa é a palavra pregada, a lei que foi entregue ao seu povo. Nós temos, sem dúvida alguma, a certeza disso. Como diz o texto sagrado, o Senhor falou face a face conosco. Entenda, face a face, ninguém pode ver a Deus e viver. Mas isso significa, uma expressão significa diretamente. Mas ao mesmo tempo diz, por meio de Moisés. Que coisa impressionante. Face a face, mas por meio de um mediador. Porque quando Deus fala por meio de Cristo, nós vemos a glória de Deus na face de quem? De Cristo. O mediador não significa que nós não estamos vendo Deus, porque o nosso mediador é Deus e é homem verdadeiramente também. Aquele que não apenas fala a lei de Deus, e aqui você tem a grandiosa maravilha da verdade revelacional. A obra de Cristo, irmãos, é tão profunda e tão abrangente e tão cheia de entendimento, que uma única obra na Antiga Aliança não pode descrever a obra dele toda. Para falar do sacrifício de perdoador, tem 7 sacrifícios para descrever o dele, porque um só não consegue. Para descrever a imundície do pecado e o poder perdoador de Cristo, era derramado sangue de manhã e de noite, diariamente em Israel. Para descrever a glória da habitação dele, se fez um tabernáculo com um lugar chamado Santíssimo Lugar, onde ninguém podia entrar, a não ser o sumo sacerdote. Para falar que ele perdoa pecados, o Cordeiro. Para falar que ele nos leva à presença de Deus, o sumo sacerdote. Para falar que ele nos ensina poderosamente a palavra, o profeta. Para falar que ele nos livra das mãos dos inimigos, o rei. Para falar que ele ensina e ele media o relacionamento. Você tem Moisés, você tem todos os mediadores da antiga aliança. Porque aquele que fala a lei é o que perdoa o nosso pecado. É o que nos liberta das mãos dos inimigos. É o Filho do Deus Altíssimo. É o Cordeiro de Deus. É por isso que agora nós temos maior compromisso em amar e obedecer a lei. Mas nós temos também a graça que não se aparta do povo a quem Deus libertou. Certamente Deuteronômio vai nos ensinar lá na frente que esses que foram libertos quando se desviam do caminho receberão as maldições da lei. Serão disciplinados pelo Senhor, mas o Senhor os guardará até o fim. Nós temos compromisso, irmãos, porque o Senhor fala conosco.
Se hoje, veja o que o autor da carta aos Hebreus diz, se hoje ouvirdes a voz do Espírito, porque Deus fala conosco por meio da sua palavra. O Espírito fala conosco. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Ele falou ao teu ouvido. Ele falou ao teu coração. Ele falou da redenção. Então deixa a tua iniquidade e segue ao Senhor. Então abandona o teu pecado e segue ao Senhor. Então deixa a tua vida de fraqueza e te fortalece no Senhor. Porque Ele é rico e cheio de misericórdia. Você que ouviu hoje a sua voz, arrependa-se, então seja salvo. Vamos à presença dEle em oração mais uma vez, irmãos. Senhor, Senhor nosso, nós te damos graças porque sabemos que o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Sim, Senhor. Não há outra explicação. Tu és longânimo, Senhor. Mas sem dúvida, Senhor, há tanta negligência da nossa parte. Há tanta iniquidade no nosso coração. E nós clamamos ao Senhor hoje, ó Deus, fala aos nossos ouvidos. Fala ao nosso coração. Muda a nossa sorte, Senhor, para andarmos em submissão à Tua lei, à Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Coloquemos-nos de pé, irmãos, e com alegria cantemos ao Senhor.